Mulheres atletas que baixam muito a quantidade de gordura corporal, às vezes elas chegam a ter 8% de gordura, é muito pouco isso. Uma mulher em geral tem em média de 20 a 25%. Então vocês imaginem uma atleta com 8%. Ela entra numa situação fisiológica chamada de amenorreia. Então cessam os ciclos ovarianos, cessa o ciclo menstrual, até que ela volte a ganhar gordura corporal. Existe uma relação muito clara entre gordura corporal e fertilidade. E é tanto no organismo masculino quanto feminino. Muito pouca gordura corporal, baixa fertilidade. O outro extremo é verdade também. Uma quantidade muito grande de gordura corporal, baixa fertilidade. E nos estudos populacionais isso fica evidente. Em populações mais tradicionais, com estilo de vida mais característico, né, dos nossos ancestrais, você vê isso claramente. Nos períodos de maior fartura, mais nascimentos. Nos períodos de mais escassez, menos nascimento. Tem uma relação direta com o funcionamento da própria biologia. Mas não é só isso. Tem uma relação com o próprio bebê. O bebê humano é uma questão muito curiosa. Vocês sabem que quando nós nascemos, nós temos um cérebro que é muito maior para o tamanho do nosso corpo do que em qualquer outra espécie que a gente conheça, inclusive naquelas mais próximas a nós, né? Se nós pegarmos hoje no mundo, quais são os animais mais próximos a nós? Os grandes cíveis, chimpanzé, gorila, orangotango. Então o tamanho da cabeça do filhote humano, ela é muito maior e muito cara. Um bebê recém-nascido, o cérebro dele consome quase 90% de toda a energia. E parece que isso é uma das razões de que ele nasce com muita gordura corporal, proporcionalmente ao tamanho do corpo. Nosso bebê, ele tem mais gordura corporal, em números proporcionais, do que toda e qualquer espécie que a gente conhece o dado. De todas as espécies que a gente tem esse dado, a espécie humana é que nasce mais gordinha. Tanto é que culturalmente tem impacto, né? Antigamente existiam aquelas campanhas do bebê mais fofinho. E por último, é uma questão também que já está na marca então da nossa evolução e que tem a ver com fertilidade e com reprodução, que é o próprio momento da gestação e do nascimento. Vocês vejam que uma gestação na nossa espécie ela dura 9 meses, né? E sempre existe uma pergunta, mas por que 9 meses a gestação humana e o bebê nascer tão imaturo, tão dependente? E ainda fica tanto tempo dependente. Por que não podia nascer mais maduro? Eu estava pensando nisso agora. Você vê o filhote de chimpanzé, ele nasce muito mais maduro. Seria o equivalente a um bebê humano de 6 meses, a maturidade dele. Então o desenvolvimento do cérebro é outro, o desenvolvimento dos órgãos de percepção sensoriais é outro. Mas nós fazemos parte de uma espécie que tem uma certa imaturidade. A gente chama isso de altricialidade secundária, o nome técnico na biologia. Por que nasce com 9 meses e não nasce mais? A grande hipótese que existiu sempre, mais recentemente tem sido questionada ou talvez complementada, seria o seguinte: olha, o bebê humano nasce com 9 meses porque tem um paradoxo aqui, chamado paradoxo obstétrico. Nós somos bípedes. Para ser bípede, a distância dos ossos do quadril não pode ser muito larga. Quanto mais larga for a distância do osso do quadril, mais distante as pernas ficam do centro de gravidade. E isso dificulta o bipedismo. Um chimpanzé consegue andar em pé, mas é uma passada pouco eficiente. Então, esse seria um paradoxo entre aumentar a largura do quadril e manter a qualidade do bipedalismo, que é uma característica da locomoção do ser humano. Então, o bebê humano nasceria naquele momento máximo possível para conseguir passar pelo canal do parto, que teria um tamanho máximo em função do bipedalismo. Isso não foi refutado ainda, se aceita que isso tem um papel, mas talvez não seja o único papel. Mas aí vem um outro dado que tem chamado muita atenção, que é o seguinte: quando você olha o metabolismo de uma mãe ao longo da gestação, antes de gestar, ela tem uma certa necessidade de caloria. E aí começa a aumentar. Tem um novo ser sendo gestado no seu interior. Vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. O limite teórico do nosso metabolismo parece ser aproximadamente dobrar a quantidade de energia requerida. Então ela vai aumentar até dobrar a quantidade de energia que ela precisa. Se ela gasta 2.000 por dia, ela vai chegar a 4.000 de necessidade. Precisa colocar 4.000 calorias para dentro, porque tem mais uma pessoa para ser sustentada.
E é exatamente nesse momento que o bebê nasce. A curva de demanda energética do bebê ela é ascendente. Se ele não nascesse naquele momento, o que aconteceria é que no mês seguinte o organismo feminino não conseguiria nutrir energeticamente o feto de maneira apropriada. Então ele nasce naquele momento, depois a curva de energia ela estabiliza e a curva da mãe gradativamente vai cair. Não cai de imediato, ainda precisa amamentar, né? Mas mais uma vez, gordura e energia. A mãe precisa ter gordura para fazer a gestação, o bebê precisa ser gordinho para manter o cérebro, que tem essa característica de ser muito grande, muito demandante. Então está desde a raiz da nossa evolução a característica de ser um primata com bastante gordura corporal.